Oi, gente, é tudo? Então, na semana passada, a gente estava vendo sobre a transitividade verbal. E o que a gente viu até então? Que nós temos os verbos de ligação, que eles só ligam uma característica ou estado do sujeito. Nós temos os verbos de ação ou significativos, que eles de fato dão uma ação para o sujeito, certo? Os verbos de ação, eles podem ser divididos em duas partes, em duas categorias, que são os verbos transitivos, que necessitam de complemento, e os verbos intransitivos, que não necessitam de complemento. Na aula de hoje, a gente começa a classificar esses complementos, ou seja, esse complemento que vem depois do verbo transitivo, ele pode ser chamado de objeto direto ou objeto indireto. Como assim? O verbo transitivo também pode ser verbo transitivo direto ou verbo transitivo indireto. Como a gente vai saber isso? A partir das preposições. Nós já aprendemos as preposições, eu ensinei toda uma musiquinha para vocês. A, anteposa, até, com, contra, tra, desde, de, em, entre, tri, para, perante, por, sem, sobre, trás. E aí, o que acontece? Se entre o verbo e o complemento ali, para ligar o complemento ao verbo, eu tiver uma preposição, quer dizer que essa ligação entre o complemento e o verbo, ela é indireta. Automaticamente eu tenho um verbo transitivo indireto e eu tenho um objeto indireto, ou seja, esse complemento é chamado de objeto indireto. Se não, eu não tenho nenhuma preposição, e eu tenho um verbo ligado ao complemento de forma direta, né, sem preposição, a ligação está direta, eu tenho um verbo transitivo direto, automaticamente eu tenho um objeto direto, certo? Olha ali os exemplos que eu dei. Vou ter. Preciso de complemento, né? Eu não posso dizer, vou ter. Vou ter o quê? Vou ter coisas melhores. Coisas, se eu cantar musiquinha, eu vejo que coisas não é uma preposição. Por isso, automaticamente, ele é um verbo transitivo, porque precisa de complemento, direto, porque não tem preposição. Já o exemplo de baixo, eu disse assim, não quero ficar respondendo. Quem responde, responde a alguém ou a alguma coisa. Então, respondendo a perguntas bestas o dia inteiro. Olha só, já vi que o a é preposição. Quando eu tenho uma preposição ligando o verbo ao seu complemento, eu chamo esse verbo de verbo transitivo indireto. Automaticamente, o que vem depois desse complemento é chamado de objeto indireto. E olha só, o que pode também acontecer? Eu ter um verbo e eu ter duas respostas para esse verbo. Um que é um complemento com preposição e o outro complemento sem preposição. Automaticamente eu vou ter um verbo transitivo, porque precisa de complemento, direto, uma resposta sem preposição, e indireto com preposição. Então, verbo transitivo direto, indireto, e vou ter um objeto direto, um objeto indireto. Como no exemplo ali, ó. Vou ter o quê? Coisas melhores. Então, VTD, verbo transitivo direto, porque coisas melhores não tem preposição. Mas depois tá dizendo assim, ó, para fazer. O para, a anteposa até, com, contra, tra, desde, de, em, entre, para, per. Eu vi que o para é preposição. Então, isso daí é um OI, é um objeto indireto. Automaticamente, esse verbo tem duas respostas, dois objetos, um direto e um indireto. Então, ele é um verbo transitivo direto e indireto, certo? O que vocês têm que saber? As preposições. Sabendo as preposições, vocês vão ver se depois do verbo tem preposição, é indireto. Se não ter, é direto. E aí eu pedi para vocês praticarem um pouquinho com o exercício 1. Eu dei as frases da A a H para vocês. Já dei uma colher de chá sublinhando os verbos. E vocês vão colocar ali embaixo cada uma daquelas. Né? É verbo intransitivo, daí bota ali. É um verbo transitivo direto, daí bota na caixinha do direto. É um indireto, bota na caixinha do indireto. É um transitivo direto, indireto, bota na caixinha do direto, indireto, tá? Então, vocês vão selecionar, pode colocar só a letrinha ali na caixinha, certo? E daí, gente, dando continuidade na penúltima rede social que a gente vai estudar, que é o WhatsApp, tá? O WhatsApp, eu selecionei aí 7 perigos que vocês encontram no WhatsApp, certo? E que muitas vezes a gente não sabe. Então, eu coloquei ali várias coisas, principalmente a principal fragilidade do WhatsApp é a invasão de contas, tá?
Por isso que é bem importante a gente ir nas configurações e colocar lá em 2 passos, certo? Porque senão, no momento que eles têm o WhatsApp de vocês, muitas vezes é fácil de fazer backup das mensagens e entrar na conta de vocês. Então, deem uma lida nesse texto, né? Porque vale a pena até pra gente se prevenir, porque o WhatsApp hoje praticamente todo mundo utiliza, certo? E aí, gente, eu coloquei 3 perguntas de interpretação sobre os perigos do WhatsApp. Vocês já passaram por alguma situação, né, por essa rede social, por esse meio de comunicação? Já teve alguns descuidos? Qual é o uso que vocês fazem do WhatsApp, né? E qual a importância que ele tem para vocês na praticidade da vida, certo? Então, deem uma lida, leiam para os pais esse texto, é bem interessante, às vezes a gente não sabe, são informações que não chegam pra gente. E o WhatsApp sendo uma rede social aí enorme, né? Não uma rede que a gente publica e tal, mas é um meio de comunicação bem importante, né? Um aplicativo de comunicação importantíssimo nos dias atuais. E eu quero que vocês deem uma lida, reflitam e respondam as questões, tá bom? Qualquer dúvida eu tô disponível e podem me chamar.